Bom, então, bom dia, né, aos presentes e a quem certamente assistirá a essa apresentação, né, de forma em outro momento, né? Essa discussão, né, é uma sala aberta, né, para que a gente discuta o processo de implantação ou de reelaboração, né, do PPI do Cefet-MG. Eu sou o Anselmo Pires. Sejam bem-vindos, né, à sala para discussão. Eu acho que se vocês estão presentes ou assistirão posteriormente essa apresentação, é porque tem, de certa forma, um interesse nesse movimento que está propagando no Cefet, né, em todos os cantos do Cefet. Esse momento, né, é promovido pelo Sindicefet-MG, né, na pessoa do presidente, do professor Adelson, e da diretoria. Eu sou Anselmo, tenho há 28 anos, né, que eu trabalho no Cefet, sou ex-aluno do Cefet e atuo atualmente no DEMAT. Então, o objetivo desse evento é debater os desafios e as possibilidades do processo de elaboração da nova versão do PPI do Cefet-MG, no sentido de contribuir com as comissões responsáveis pelo processo de elaboração, tanto a comissão geral como as comissões locais. Lembrando que este evento ele integra a Semana em Defesa da Educação Pública, promovido pelo Sindicato Nacional dos Docentes das Instituições de Ensino Superior do Andes Nacional. Para o Sindicefet, né, o projeto pedagógico institucional, pedagógico e político, né, depois eu vou falar um pouquinho nisso, né, são nomenclaturas diferentes para o mesmo documento. Ele é um instrumento político, né, filosófico e teórico, que norteará as práticas acadêmicas do Cefet-MG, né, tendo em vista a sua trajetória histórica. Ou seja, o Sindicefet já adquiriu uma bagagem muito grande nesses 40 anos de existência do Andes e pode contribuir com as comissões para que esse PPI seja o melhor possível, o mais democrático possível e que atenda os anseios da maioria. Eu vou tomar as palavras, né, da professora Ilma Passos, do Centro Universitário de Brasília, né? Ela é especialista na temática de projeto político pedagógico, né? Ela fala que a escola é o lugar de concepção, realização e avaliação do seu projeto educativo, uma vez que necessita organizar seu trabalho pedagógico com base em seus alunos. Nessa perspectiva, é fundamental que ela assuma suas responsabilidades, sem esperar que as esferas administrativas superiores tomem essa iniciativa, mas que lhe deem as condições necessárias para levá-la à frente. Ou então, né, completa a professora, o projeto educativo, né, o projeto pedagógico institucional, ele busca um rumo, né, uma direção. É uma ação intencional com sentido explícito, com um compromisso definido coletivamente. Por isso, todo projeto pedagógico da escola é também um projeto político, por estar intimamente articulado ao compromisso sociopolítico com os interesses reais e coletivos da população. É político no sentido de compromisso com a formação do cidadão para um tipo de sociedade. Bom, então esse evento, né, ele está programado para iniciar às 9 horas, obviamente, e o teto estamos prevendo por volta das 11 horas, e ele está composto por 6 momentos distintos, né? Então, esse momento de acolhimento, né, que nós estamos agora. O momento 2, eu elaborei uma pequena apresentação do PPI, né, o que é um PPI, do histórico dele. Aproveitei muito material e me apropriei também do material da Comissão Geral, né, que está trabalhando no PPI do Cefet-MG. Então, eu criei alguns conteúdos novos
e aproveitei muito material já elaborado pela comissão, que, por sinal, é uma comissão muito competente e muito comprometida com o que está fazendo. No segundo momento, a gente abre para reflexões, né? Aí eu vou pedir, no terceiro momento, né, a fala do professor Gilmer, que é da comissão local, preside a comissão local do Campus 1, especificamente, né, da qual eu também faço parte. No momento 4, aí o professor Adelson, né, se ele estiver preparado, ele pode falar um pouquinho sobre o caderno 2 do Andes, né, que é a contribuição do Andes de 2003, né? Esse caderno 2 ele foi fruto de ampla discussão nacional, né, sobre o tipo de universidade que nós queremos. Se pudermos tirarmos o encaminhamento, então, no momento 5, tiraremos alguns encaminhamentos, alguns direcionamentos, e o momento 6, que é o encerramento. Então, eu espero que vocês aproveitem o evento, que esse evento possa somar, né, contribuir de forma significativa para a condução dos trabalhos. Pois bem, então deixa eu fazer uma breve apresentação rápida. Então a proposta, né, eu estou chamando de projeto pedagógico institucional, algumas reflexões possíveis no sentido realmente de contribuir, né, com o movimento de elaboração do PPI. Então, esse é o nosso objetivo com a promoção desse evento. Então, os objetivos dele é refletir sobre os fundamentos do PPI. Né? Quando eu entrei nesse trabalho, muitos colegas me perguntam, né, o que é o PPI, se o PPI existe, de onde que vem, para que serve, né? Ele é uma obrigação legal ou ele ele serve como suporte, ele é normativo, ele não é normativo. Então, dentro dessas perguntas que nós recebemos, eu elaborei essa apresentação, né? Vamos discutir um pouquinho o percurso da construção do PPI do Cefet, né, na atual legislação, e fomentar discussões para contribuir com a construção do PPI, como eu havia dito agora há pouco. Pois bem, o que é um projeto político, né? Eu ainda estou com o político na cabeça, né? Que eu sempre chamei de projeto político institucional, né? Então, agora estão se chamando de projeto pedagógico. Então, quando eu estudei, fiz os meus estudos na área de educação, era projeto político pedagógico, né? Então, tiraram o político, substituíram o político por pedagógico, né? Isso é uma nova vertente que vem proliferando nos últimos anos no meio da educação. Pois bem, mas ele também é chamado de projeto pedagógico, ou projeto educacional, ou projeto de escola, né? Então, ele tem essas nomenclaturas. Tanto é que, quando o Adelson passou para mim o projeto, quando eu comecei a entrar no grupo, projeto político, pedagógico, eu fiquei, será que é o político? Aí depois eu fui ler um pouquinho mais e vi que é a mesma coisa, né? Então, esse projeto político pedagógico, ele é um instrumento político, filosófico e teórico-metodológico, né? O objetivo dele é nortear as práticas acadêmicas das instituições de ensino superior. Ok? E ele tem uma visão, né? Deve possuir uma visão histórica, né? Regional, no sentido de obedecer à cultura do Cefet, né? da instituição, vocação, missão, visão, objetivos gerais e específicos. Então, daqui a pouquinho, a gente vai ver que esse PPI está inserido dentro do PDI, né? Que é um documento, não sei se eu posso falar em níveis, né? Mas o PDI é um documento de nível superior e o PPI está inserido dentro do PDI. Ok? Assim como os projetos de curso, né? Os PPCs, que também estão inseridos ou que serão direcionados dentro desse guarda-chuva que é o PDI e o PPI. Ele, sendo um projeto político, obviamente, que é crucial para a não redução do plano que resulta no processo de planejamento a um cumprimento burocrático. Então, assim, o que a gente espera
O que a comunidade espera é que ele não seja simplesmente um documento que fica na estante, né? Que ele seja um documento que realmente reflita os anseios de quem está elaborando e da instituição. Então, o que a gente espera é que esse PPI seja um instrumento de ação, ok? E não simplesmente um documento para constar, para mostrar, né, para avaliação, para os avaliadores do MEC. O PPI, né, trata-se de um plano em que se delineiam as políticas de ensino, né, pesquisa e extensão, né, para a instituição, e se materializa no cotidiano acadêmico por múltiplas formas. Então, vocês irão observar que nós temos eixos, né, no qual o projeto pedagógico está instalado. Pois bem, esse PPI, né, ele torna públicos os compromissos institucionais, né, no âmbito pedagógico. Então, uma vez que o PDI ele é mais em nível de gestão estratégica da escola, o PPI ele está voltado mais para as questões do âmbito pedagógico, né, direcionando, né, em longo prazo os esforços coletivos em prol da proposta educativa que se deseja implementar. Ou seja, quais são as pretensões do Cefet, né? Qual que é a história do Cefet, quais são os princípios pedagógicos que norteiam o Cefet-MG. Ok? Então, esse processo de construção do PPI, né, ele organiza de forma mais ampla as orientações pedagógicas institucionais e apresenta as diretrizes para as políticas de ensino, de pesquisa e extensão. Lembrando que a gente trabalha sempre com a unidade, né, com base, né, com ensino, pesquisa e extensão, né? Também aborda as questões do perfil humano e profissional do aluno egresso, as concepções de currículo, de avaliação e de planejamento. Então, ele vai, além de um simples agrupamento de planos de ensino, né? Como eu disse na minha introdução, ele busca um rumo, uma direção para a escola, e, pelo fato de ele ser político, ele está intimamente articulado ao compromisso sociopolítico e os interesses coletivos da população. Então, o que a gente espera é que esse PPI ele reflita os anseios, né, coletivos da população. Aí, já acrescentando, né, a essas definições do projeto político, né, ele deve ser considerado como um processo permanente de reflexão, né, e discussão, né? Isso a gente uma das reivindicações que nós sempre fazemos é que as decisões das escolas elas deveriam ser democráticas, né? Então esse PPI ele não é eterno, né? E o objetivo dele é que ele seja sempre aprimorado, né, a partir de um movimento democrático, né, da forma que tem sido feito, né? A gente pode certamente vamos falar isso na reflexão daqui a pouco, né? O ideal é que tenha o máximo de participação possível, né, dos interessados. Ok? A construção do projeto político-pedagógico passa pela relativa autonomia da escola, da sua capacidade de delinear sua própria identidade. Então, o Cefet ele já tem mais de 100 anos de experiência, e uma forma dele colocar, de transpor essa experiência para o documento normativo, o PPI é esse documento, né? Ou seja, quem é o Cefet, quais são as propostas pedagógicas dele. Então, o PPI ele permite que o Cefet seja refletido, né, pela a sua história dentro de um projeto pedagógico. Então, é preciso entender que esse projeto político-pedagógico dará indicações necessárias à organização do trabalho pedagógico. Então, como eu disse, ele é diferente do PDI, porque o foco dele é para o pedagógico, que inclui o trabalho do professor, a dinâmica interna das salas de aula, ressaltado anteriormente. Então, ele vai organizar o trabalho pedagógico da escola. Então, ele vai dar as diretrizes para o trabalho pedagógico da escola. Bom, e por que, então, que o Cefet precisa de um PPI, né? Então, ele é fundamentado no Decreto 9235, de 2017. Né? Ele
no artigo 21 desse decreto, ele fala o seguinte: olha, observada a organização acadêmica da instituição, o PDI conterá, no mínimo, os seguintes elementos. Ou seja, então, é obrigatório que a escola tenha um PDI, né, um plano de desenvolvimento institucional, e que esse PPI faça parte, né, do PDI. É por isso que ele existe hoje, né? A primeira versão data de 2005, se eu não me engano, né? O Gilmer, se puder complementar depois, né? E hoje nós estamos com me parece que do ano de 2000, se eu não me engano, 2000 a 2016, 2005 a 2010, e aí depois 2016, 2020, se eu não me engano. Eu acho que mais na frente eu chamo a atenção para esse detalhe, para essas datas, né? Então, esse projeto pedagógico conterá, entre outros, as políticas institucionais de ensino, pesquisa e extensão. Então, o CEPET está promovendo a elaboração desse PPI por uma obrigação legal, né? Então, ele precisa atender às regulamentações, até mesmo por passar por processos de avaliação constante, né, do desempenho. Então, nesse arcabouço legal, né, a Lei de Diretrizes e Bases, a LDB, na BDEM, né, que a gente chama, Lei de Educação e Diretrizes e Bases da Educação Nacional, postula o projeto pedagógico, né, como instrumento de gestão democrática. Ou seja, então, esse projeto ele deve ser construído pela comunidade escolar. Em suas menções, a Lei de Diretrizes e Bases, ela diz, né, que o projeto político-pedagógico surge como uma condição de efetivação da gestão democrática do ensino público. Por isso que a gente não pode perder essa oportunidade de discutir sobre ele, né, de abrir espaço para discutir o PPI. E como instrumento básico das definições em relação ao que se chamou na legislação educacional brasileira de autonomia didático-pedagógica. Então, o CEPET hoje, ele no próprio PDI, né, é uma premissa básica a autonomia didático-pedagógica. E o PPI é que vai confirmar, né, e a autonomia didático-científica da mesma forma. Né? No caso das instituições de ensino superior, conforme os artigos 206 e 207 da Constituição Federal, que eu não vou detalhar aqui, mas ela fala exatamente que as instituições de ensino superior devem gozar, usufruir da gestão democrática e da autonomia didático-pedagógica e científica. A relação do PDI com o PPI, né? Então, o PPI é posto na legislação como parte do PDI, né? Eu já falei isso agora há pouco, e é no PPI que se define, entre outras, diretrizes para as políticas de ensino, pesquisa e extensão. Isso quer dizer que ele deve indicar qual a direção, os planejamentos mais estratégicos e focalizados que ele deve tomar, que a instituição deve tomar. Então, o PPI deve, a partir desses problemas, trazer às linhas gerais os princípios e as diretrizes para a definição dos currículos, né? Bom, depois eu falo da minha experiência pessoal para a gente não atropelar o evento. Pois bem, então, o que eu fiz? Eu fiz um esqueminha básico aqui, deixa eu alimentar ele todo aqui na apresentação. Então, dentro da instituição CEPET, ou das instituições em geral, né, eu tenho um planejamento educacional, né, constituído pelas legislações educacionais vigentes, né? Então, os decretos, a Lei de Diretrizes e Bases, o Plano Nacional, Estadual, as diretrizes curriculares nacionais, enfim. Então, nós temos todo um arcabouço de legislação que estabelecem as diretrizes educacionais, né, de uma forma mais normativa. Para dentro da escola, né, a partir desses documentos, dessa legislação educacional como um todo, a escola se organiza. De que forma? Por meio do Plano de Desenvolvimento Institucional, que é o PDI, o projeto pedagógico está inserido nesse PDI, e os projetos pedagógicos de cada curso devem tomar o PPI como referência. Né? Então, ou seja, então eu tenho
se eu for falar de uma hierarquia documental, né, eu tenho o PDI, o PPI e os projetos políticos pedagógicos, não políticos, né, pedagógicos de cada curso, os PPCs. Então, para o CEPET especificamente, cada curso da educação profissional e tecnológica, né, e da graduação, existe um PPC. Então, dentro desse PPC, tem as ementas dos cursos, as disciplinas, a matriz curricular do curso, as formas de avaliação, as metodologias didáticas de avaliação, enfim. E esse projeto ele deve tomar como referência o PPI. Ok? Já em nível de administração, de coordenações e departamentos, né? Então, estando o PPI pronto e os PPCs prontos, então eu preciso fazer os planos de ensino, né, ou plano de curso, né, baseado no meu PPC, os projetos de ensino e aprendizagem e os planos de aula. Ou seja, então, os planos de aula são elaborados levando em consideração os PPCs, que são elaborados em função do PPI, que é elaborado em função do PDI, né? Então, existe uma hierarquia de documentos, né? Bem, então, algumas perguntas, né? Sendo uma exigência para a instituição de ensino superior, o PPI contempla a educação profissional? Né? Sim, contempla. Por quê? Porque o PPI é um instrumento de gestão institucional que resulta de um processo de planejamento global da instituição, né? Uma vez que o CEPET detém, né? O CEPET está incluído dentro das instituições de ensino superior. Ok? Então, o plano que dele resulta deve incluir todas as políticas de ensino, pesquisa e extensão da instituição. Né? Se nós ofertamos o ensino profissional de nível técnico, de nível médio, então, cabe também a esse segmento atender ao PPI e ajudar a construir um PPI. Qual a importância do PPI para a instituição? Então, o PPI é fundamental para a instituição de ensino, sobretudo para a instituição pública, porque materializa as concepções, os valores, as diretrizes que orientarão a prática educativa e todos os processos vinculados a essa prática na instituição. Ele é importante, né, na prática, né, no documento, porque o impacto dos projetos pedagógicos, né, de cada um dos cursos oferecidos, tanto no âmbito da educação profissional quanto do ensino superior, graduação e pós-graduação. E ele, ao reestruturar, né, ou elaborar uma nova proposta de ensino, as comissões deverão acompanhar os posicionamentos e orientações estabelecidos no PPI, né, no que se refere a perspectivas para o currículo, para a metodologia de ensino, para a avaliação e até para o perfil do egresso que a escola deseja. Então, quais as oportunidades, né, estão presentes no processo de elaboração, né, ou dessa reestruturação? Então, reestruturar o PPI vai além do cumprimento de exigência legal, né, porque é uma valiosa oportunidade de participação democrática, de reflexão e apontamento dos rumos institucionais. Então, esse processo de elaboração de reestruturação, ele representa 3 oportunidades principais. Então, eu elenquei, né? A primeira delas é o posicionamento da instituição diante da realidade, né? Em que sociedade nos inserimos e o que queremos com essa inserção. A segunda é a aproximação entre a teoria e a prática, a aproximação máxima entre o que pensamos e o que fazemos. E a terceira ligada ao exercício reflexivo, implicado, né, nas 2 anteriores, e a formação das pessoas que se envolvem nesse processo. O CEPET, por exemplo, a primeira versão do PPI foi de 2005 a 2010, né? E a segunda versão de 2016 a 2020. E essa nova versão que está sendo construída, ela vai até 2030, né? Ano que está previsto para uma avaliação na instituição. Bom, aí a validade, né? Geralmente o PPI do CEPET tem validade de 10 anos, então, esse prazo foi estabelecido, tendo em vista o novo processo de recredenciamento institucional, né, do MEC, que vai acontecer em 2030. No PPI, define-se o caráter da instituição, de sua identidade e função social. Trata-se da definição dos compromissos pedagógicos assumidos pelo CEPET-MG, além das contribuições pretendidas nos âmbitos locais, regional e nacional,
por meio das atividades de ensino, pesquisa, extensão, cultura e gestão. Então, o PPI não é um documento normativo, né? Então, ele é um instrumento de gestão, né, que contém as diretrizes para a elaboração das políticas, programas, planos de ação, normas e projetos de cursos. Então, agora eu vou falar um pouquinho, né, do que tem sido feito pelo Cefet para a construção, né, como que está sendo esse processo de construção do PPI. Né? Então, vou falar um pouco do percurso. Esses trabalhos começaram em 2020. Bom, deixa eu falar para vocês compreenderem. Existe uma página, né, do PPI, do Projeto Pedagógico Institucional. Então, essa página aí que vocês estão vendo é a página inicial, né, uma página que vocês poderão entrar e fazer a pesquisa de vocês. Então, tem falando sobre o PPI, o que é o PPI, né, o PPI de 2006 a 2020, as fases do processo de implementação, perguntas e respostas, quem faz parte da comissão, enfim. Então, as fases do processo. Primeiro foi um processo que a comissão geral chamou de preparação. Até então, as comissões locais não haviam sido formadas, né? Então, essa preparação começou em 2020. Então, a diretoria do Cefet formou uma comissão, né? Uma comissão geral, e essa comissão geral ela é que define as estratégias de ação das comissões locais. Então, nessa fase de preparação, né, que aconteceu em 2020, né, foram estabelecidas as comissões gerais e as comissões locais e os planejamentos de trabalho. Né? A primeira ação, de uma forma geral, eu vou detalhar um pouquinho mais, foi fazer uma consulta à comunidade, né, por meio de um formulário do Google Forms, né, para a gente ter um termômetro dos rumos que nós seguiríamos. Né? Então, com essas respostas, foram estabelecidos eixos, né, de trabalho. Então, esses eixos nós chamamos de fase de discussão, né, que é a fase que nós estamos concluindo agora. Então, a gente está indo para a fase que a gente chama de fase de síntese, né, que era para ser concluída agora em outubro, mas a gente está um pouco atrasado. Por fim, a revisão e a aprovação do PPI, né, que estava previsto para novembro, mas eu imagino que vai acontecer lá para fevereiro e março, né, se a gente conseguir concluir né, o que nós estamos propondo. Ok? Bom, então aí eu separei, né, etapas por etapas de construção do PPI, né, que a comissão tem trabalhado nela. Então, esse período de maio de 2020 a dezembro de 2020, né, a comissão geral estudou as possibilidades para elaboração coletiva, selecionou o texto de referência, elaborou as chamadas, participou da criação de materiais de divulgação, né, entre outras atividades. Então, alguns desses, parece que 2 ou 3 textos estão como referência bibliográfica dessa apresentação minha, né? Então, se vocês depois quiserem essa apresentação, a gente pode disponibilizar. E foram criadas também as comissões locais de cada campo. Então, cada campo do Cefet possui uma comissão local, que é responsável por capilarizar, né, essas informações da comissão geral e coletar as informações do campus. Né? Como eu disse agora há pouco, o ideal é que esse PPI seja construído de forma democrática e participativa. Então, uma forma de garantir essa participação é exatamente montar esses comitês locais. Ok? Bom, a segunda etapa, né, que nós chamamos de consulta de temas. Então, nessa fase foi realizada uma consulta pública dos temas que deveriam ser objeto da discussão pela própria comunidade na fase seguinte, né? Na base, tendo como base os eixos ensino, pesquisa, extensão e políticas educacionais. Ok? Então, a base da discussão está sustentada nesse tripé.
Então, o questionário foi aplicado a servidores terceirizados, técnicos administrativos, alunos e professores. A consulta durou de 3 de fevereiro a 28 de fevereiro, né, de 2021, ainda nesse ano, e nós recebemos em torno de 2.526 respostas. Né? Foi utilizado o Line Service, que é um software de questionário, né? E essas respostas foram tabuladas, né? Se vocês quiserem um pouquinho mais de detalhe, ela também está disponível lá no caderno, no site, né? E no caderno também depois eu mostro o caderno para vocês. Foi criado um caderno com as instruções, com todas essas instruções, e também os resultados desse questionário também estão disponibilizados lá. Os temas avaliados pelos participantes, assim como as sugestões coletadas, foram organizadas na seção 4 do caderno de orientações. É esse caderno de orientações que depois eu vou mostrar para vocês. Na fase de discussão, né, é a fase que a gente está concluindo agora, né, os campos promoveram a discussão, né, sobre todos os grandes temas constantes nas áreas de ensino, pesquisa e extensão e políticas institucionais, a partir da reflexão sobre os valores e princípios. A Comissão Geral organizou eventos gerais, né, contemplando alguns temas, e a orientação era que utilizássemos uma matriz SWOT, né, para determinar as possibilidades, as ameaças, né, e as oportunidades. Então, todas essas contribuições das comissões locais que foram levantadas nessa fase de discussão, elas foram estabelecidas numa matriz SWOT, né, e que agora está na fase de elaboração de síntese. Ok? Então, todos os resultados das discussões dessas comissões locais já estão sintetizados, né? Já estão em formato de um documento. Ok? Bom, no campus 1 específico, né, que é o campo que eu atuo atualmente, então foram estabelecidas lives, né, que aconteceram no dia 14/7. Então, a comissão local optou por dividir, né, os eixos, né, os 4 eixos, né, política de ensino, política de pesquisa, política de extensão e políticas institucionais. Então, foram divulgados, né, foram mandados memorandos para os departamentos, foram divulgados na página do Campus 1, e muitos participaram, né? Eu não sei como que foi o nível de participação, o Gilmer talvez possa detalhar um pouquinho sobre isso, né? Coincidentemente, as reuniões foram nas quartas-feiras, e eu dou aula nas quartas-feiras. Então, eu entrava na reunião, né, contribuía um pouquinho e saía para eu dar aula. Mas aí depois o Gilmer pode acrescentar. E depois foi feita uma reunião geral, né, para apresentar os resultados que foram levantados nesses temas, né, nessas reuniões temáticas. Então, essa aí é a matriz SWOT, né, que foi sugerida, né, como modelo para que a gente pudesse sintetizar e compreender melhor as ideias, né? Então, as oportunidades e as ameaças do ambiente interno e ambiente externo. Bom, a fase síntese é a fase seguinte, né? Então, já foram formados grupos temáticos, e esses grupos cada grupo desse, né, vão ser compostos por membros da comissão local de cada campus, né, e um pedagogo, né? E cada membro da comissão pode escolher um eixo temático para entrar, né, para discutir. Correto? Então, essa formação, por exemplo, vai ter representantes de todos os campos. Então, cada grupo terá o nome do tema seguido, né, do nome da área, ensino, pesquisa, extensão, política institucional. Ok? A organização e elaboração das sínteses, né? Os grupos deverão se organizar de modo que cada campus possa apresentar sua síntese para aquele tema.
e, ao final, os membros cheguem a um consenso, sintetizando numa única proposta. A apresentação das sínteses, né? O modelo para a proposta será construída pelas comissões centrais e locais, de modo que, nessa fase, os grupos tenham referências para apresentar propostas com o mesmo formato. Aí, então, passaria para a última fase, que é a fase da revisão, né, e aprovação. Então, essa fase se constitui da avaliação do texto final, né, por meio da consulta pública, né, no site que eu apresentei para vocês, avaliação.cefetmg.br, essa disponibilização para leitura e contribuição pelos campos, né, a conclusão dos textos, revisão do texto, formatação e diagramação. Em seguida, o projeto será encaminhado para o CEP, né, o Conselho de Ensino e Pesquisa e Extensão da instituição, para a última revisão e, em seguida, para a homologação do Conselho Diretor. Então, o trabalho nessa fase é conduzido pela Comissão Geral de Elaboração do PPI. Bom, as informações, né, sobre o PPI, elas podem ser obtidas pelo site www.avaliação.cefetmg.br, né, assim, muitas informações, o site é bem completo e ele vai auxiliar bastante nas informações. Então, as referências bibliográficas, né, que eu usei, né, para fazer essa apresentação, então, a Comissão Nacional de Avaliação da Educação Superior, né, do CONAS, o Decreto 9235, esse texto, né, A Marca da Escola, né, publicado na Revista Educação, o Celso Vasconcelos, Planejamento, Projeto de Ensino, Aprendizagem e Projeto Político-Pedagógico, e um artigo da Ilma Passos da Veiga, né, que eu fiz uma citação, uma breve citação na introdução, que é o Projeto Político-Pedagógico da Escola, uma construção coletiva. Então, gostaria de agradecer, né, a vocês assistirem à apresentação. Espero que eu tenha conseguido, pelo menos, aguçar a mente de vocês para a discussão que vai acontecer a partir de agora. Pois bem, o Gilmer, você gostaria de fazer algum acréscimo, Gilmer? Bom dia, Anselmo, bom dia, Adelson. Agradeço a todas e todos pela participação. Olha, Anselmo, você tornou o trabalho muito difícil, porque você fez uma apresentação assim, primorosa, na qual você trouxe assim, todo um parâmetro de uma forma muito clara. Então, você dificultou muito o meu trabalho. Mas eu tenho algumas questões que eu acho que eu posso focar exatamente na construção do documento, que é essa ideia do coletivo. O ideal seria se toda a comunidade pudesse se reunir no mesmo local, né, e discutir todo mundo, dada igual oportunidade de fala e de discussão. Só que isso não é possível, né? Não é possível todos estarmos no mesmo local, né? E por isso que a gente tem essas representações, esses trabalhos de uma forma micro, que ele vem se ampliando e vem nos locais, né? Cada campo, cada setor, cada área, e depois esse trabalho vem se juntando e crescendo para finalmente a gente ter um documento. Mas eu acho interessante que isso não elimina, dada essa impossibilidade de estarmos todos no mesmo local, isso não elimina a participação de todas e todos. E eu acho interessante que a construção coletiva, a oportunidade da manifestação da comunidade é algo extremamente relevante e necessário, porque eu entendo que quando o documento estiver finalizado, os gestores, eles vão se pautar, os coordenadores, as chefias, toda a comunidade, ela vai se pautar no documento para o caminhar do nosso cotidiano. Então, é extremamente relevante a gente valorizar este momento de construção, este momento em que todos podem dar a sua visão do que eles entendem, como a nossa instituição deve seguir. E esse norte dado pelo PPI, que tem essa característica, é bastante rica. E, basicamente, o que eu tenho para acrescentar na sua fala é isso, essa valorização desse coletivo e dar essa consciência, essa ciência de que esse coletivo, ou seja,
tudo aquilo que nós almejamos e pretendemos ter para a nossa instituição deve ser realmente valorizado. E aí, um pouco, né, eu não sei se é o momento de eu falar um pouco da experiência da construção do nosso, ou é outro momento? Eu estou me adiantando aqui. Não, eu acho que você pode falar, Diogo. Eu acho que a gente teve uma participação muito rica, né, em termos das contribuições. O número não foi um número ideal, né? A gente queria que toda a comunidade, ou um número extremamente significativo, eu diria assim, 90%, né, que eu estou chamando de número significativo de participação. A gente não teve. Mas, apesar de termos uma participação pouca, foi interessante porque todos contribuíram de uma forma bastante efetiva e todos puderam discutir. Então, é uma coisa meio contraditória. Ao mesmo tempo que é importante ter todos, mas ter tido um quantitativo menor propiciou que todos pudessem debater, né? Então, propiciou também a troca entre as opiniões, aquilo que as pessoas entendem, para a construção de uma proposta da visão aqui do Campus Nova Suíça. Então, é bastante interessante porque nós temos uma proposta, né? A visão do Campus Nova Suíça, ela foi esse debate entre as pessoas que tinham opiniões, que têm opiniões diferentes, que eu acho extremamente rico valorizar. Nós estamos num ambiente que valoriza o discurso, a academia. Então, o contraditório, né? As opiniões diversas, a visão diferente, a forma de trabalhar, isso enriquece, né? Eu vou te dar aquele ditado que seria do amarelo se todos gostassem do azul, né? Mas é isso, a gente entender que existem diferenças, mas elas não são significativas a ponto de impedir a construção de um documento. Elas são ricas porque visões diferentes, experiências diferentes se juntam para a construção de um documento coletivo. Então, a experiência que eu tive, né, presidindo a comissão, ainda presido a comissão aqui, é que essa construção, essa participação é extremamente necessária. E eu valorizo muito esse momento em que estamos aqui para discutir, né? Porque a discussão, claro, a discussão saudável, o embate de ideias, o confronto de pensamentos, às vezes divergentes, às vezes convergentes, eles se complementam, né? Porque eu falo, nós não somos uma ilha completa e perfeita, né? Quem dera se tudo pudesse ser determinado por uma pessoa e tudo que saísse dessa pessoa fosse certo e correto e atendesse a todos. Isso não existe. Por isso precisamos do coletivo, precisamos da participação de todos. Então, o que eu queria deixar, né, nessa live, nessa sala, nessa discussão, é que, apesar de termos, né, prazos e datas, né, termos limitações, né, na construção do documento, eu entendo que elas se superam a partir do momento que todos participam. E aí eu queria deixar esse momento de que a participação e a construção, né, é extremamente necessária. Então, eu tenho certeza e valorizo essa iniciativa de poder divulgar mais, né, o que é o documento e o que estamos fazendo, né? Estamos norteando a nossa instituição, estamos norteando para onde queremos caminhar, o que queremos fazer, o que pretendemos almejar. Então, isso não é uma coisa pequena, não é uma coisa que deve ser valorizada, é algo que deve ser realmente incentivado. Então, basicamente, né, você realmente me deixou com muito pouco que falar na sua apresentação. Novamente, eu parabenizo. E, neste momento, eu tenho só essa fala, mas a qualquer momento eu estou aqui participando, você pode mencionar. E é isso. Então, eu agradeço novamente o convite e a participação de todas e todos. Eu posso fazer uma pergunta para o Gilmer, Anselmo? Pode ficar à vontade, Adelson. Ô, Gilmer, nesse processo de elaboração, você conseguiria destacar algumas diretrizes que foram sistematizadas, que você considera importantes para o PPI? Aquelas que estão mais na sua mente aí depois do processo vivenciado no campus? Você seria capaz de dizer algumas para a gente poder ver para onde que está apontando a discussão do Campus 1?
Bom, eu vou tentar o mais geral. Eu entendo que a gente não deve ficar estagnado. A ideia é a gente sempre crescer e ampliar. E a ampliação, né, dos departamentos, dos cursos, se eu estou num curso técnico, um departamento que tem apenas um curso técnico, ou ele cria novos cursos técnicos, ou ele amplia, né, os horizontes para uma graduação, uma especialização, a pós-graduação. E eu entendo que nós estamos no momento, nós temos o nosso curso técnico, né, que ele já tem ele é mais consolidado, e temos também a graduação, a pós-graduação, que não estão, às vezes, nesse mesmo nível de consolidação institucional que o técnico possui. Então, é natural que uma atenção maior seja dada à graduação, à pós-graduação, só que às vezes isso gera esse sentimento de que, como a atenção está sendo dada um pouco maior para um lado, o outro começa a se sentir um pouco desmerecido ou não recebendo a atenção que merece. Então, de uma forma geral, o que ficou claro para mim na fala da comunidade é uma discrepância entre o técnico, a graduação e a pós, né? Eu entendo que as falas elas direcionam mais para um tratamento em que a instituição tem se voltado mais, tem dado mais atenção, numa forma global e geral, à graduação, à pós-graduação, e isso tem trazido na percepção das pessoas, né, dos participantes, umas dificuldades para o técnico. A forma como as coisas estão se construindo, né, o que eu posso falar aqui, no sentido que é mais evidente, seria o nosso sistema de gestão. Ele ainda não atende de uma forma efetiva, de uma forma consistente, as demandas que nós temos nos cursos técnicos. Então, isso acaba gerando a sensação de que a instituição está caminhando de uma forma mais específica e direcionada para a graduação e para a pós, né? E em detrimento do técnico. Então, de uma forma geral, o que eu vejo que foi mais latente é esse anseio do técnico se sentir um pouco mais incluído nesse crescimento institucional. Eu não sei se eu respondi a sua pergunta, mas o que eu vejo de uma forma mais latente é isso, né? Um tratamento mais igualitário, não no sentido que exista uma intencionalidade aí de dar ou não crédito a um ou ao outro, mas eu entendo que como as estruturas estão se organizando, elas são mais favoráveis à graduação e à pós-graduação. Elas deixam um pouco a desejar para atender de uma forma mais plena e consistente o técnico. Era isso. Eu não sei se... Obrigado, Gilmer. Bom, eu podia aproveitar o professor Hernani. Não, mas, Anselmo, deixa eu só pegar um esclarecimento, só para entender um pouquinho melhor a fala do Gilmer. Tá. Ô, Gilmer, você pode dar exemplos em termos da gestão, de procedimentos de gestão que levaram a dimensão do ensino técnico se sentir ou desprestigiado, não atendida? Que situações concretas? Pelo menos dá um exemplo para eu entender melhor. Então, Adelson, o que eu tentei falar como exemplo, a questão do próprio Sistema de Gestão Integrada, né, o SIG. O SIGA, hoje, ele tem uma dificuldade de adaptação muito grande às particularidades que nós temos ao técnico, né? Eu vou usar aqui, por exemplo, até o próprio departamento do Anselmo Demate, que ele tem algumas disciplinas que têm características específicas e é muito difícil adaptar o sistema a essas características dessas disciplinas em si. Então, o sistema de gestão, ele tem muitos problemas para a sua adaptação ao técnico. Então, isso acaba gerando que, se é difícil adaptar o sistema ao técnico, fica dando aquela sensação de que o técnico, né, as coordenações vão ter que se adaptar, mudar a sua logística, a sua dinâmica para se adaptar ao SIGA. Só que não é uma questão de se adaptar ao novo, mas às vezes isso se torna impraticável. Então, para ser mais claro, o sistema de gestão acadêmica, ele coloca algumas dificuldades para o técnico. Então, esse é um exemplo que acho que é mais latente, pelo menos o que ficou muito claro para mim nas falas
dos participantes. Então, quando a gente tem um sistema no qual toda atividade acadêmica, né, toda a vida acadêmica, ele tem barreiras, ele tem parâmetros dificultadores para o meu cotidiano enquanto professor do técnico, então eu fico com essa sensação de que, poxa, a instituição está colocando algo que está se tornando difícil para o meu trabalho no técnico. Eu espero que eu acho que eu consegui exemplificar de uma forma mais clara. Adelson, está contemplado? Contemplado. Obrigado, Gil. Adelson, você gostaria de fazer a apresentação do caderno 2, das suas observações que você tem, de uma vez? Para aí depois a gente trocar uma ideia? Posso sim. Vou Então, preparar aqui. Então, um dos objetivos dessa atividade de hoje é que a gente tivesse a oportunidade de refletir um pouco sobre as contribuições do Caderno 2 do Andes, que eu compartilhei com as comissões locais, já mandei, sugeri que procurassem conhecer o caderno, por entender que ela tem contribuições objetivas para pensar diretrizes do projeto pedagógico institucional. Então, essa apresentação tem o objetivo de trazer isso para quem está participando, e servir como sugestões que podem ser incorporadas ou que talvez já estejam incorporadas nas elaborações das comissões locais. Então, esse é o objetivo da apresentação e uma parte da dinâmica do encontro de hoje. O Caderno 2 do Andes, ele expressa o acúmulo de mais de 30 anos de lutas e reflexões coletivas, que envolveu docentes de todo o Brasil sobre as instituições federais de ensino superior e, com base na função social dessas instituições, na oferta da educação pública de qualidade, socialmente referenciada, e na promoção do desenvolvimento socioeconômico e soberano de nosso país. Então, quando você lê o Caderno 2 do Andes, fica muito claro, muito concreto, toda a história de lutas e discussões que foi feita ao longo, desde a criação do Andes, no caso da Andes, em 81, que depois se tornou Sindicato Nacional com a Constituição de 88, e ali está plasmado toda a defesa das instituições federais do ponto de vista da autonomia, da luta contra a privatização, sobre o caráter público dessas instituições, sobre a educação de qualidade, com referência social, enfim. É um texto que merece muito ser lido, e acho que ele tem contribuições muito importantes que eu vou tentar passar aqui para vocês. Duas delas referem-se ao perfil da instituição, e que eu acho que a gente pode pensar também em termos do Cefet-MG. Eu acredito que muitos de nós, e o Andes propõe isso para a base docente, da rede federal, que nós queremos construir uma instituição democrática no diálogo, tanto no seu interior quanto com o espaço social. No espaço social em que essa instituição está inserida. E que seja uma instituição autônoma na produção da ciência, da técnica, das artes, da cultura, livre para criar e comprometida exclusivamente com os valores emanados do trabalho humano socialmente produzido. O outro perfil institucional, que seja uma instituição que estabeleça mecanismos de interação com toda a sociedade e promova uma educação formadora de sujeitos históricos comprometidos com a transformação social. O Anselmo falava aí no PPI sobre o perfil do egresso, que a gente tem uma orientação geral de que estudante, de que juventude a gente quer formar no Cefet. Nós queremos sujeitos históricos comprometidos com a transformação social e que seja uma instituição que também liberte as potencialidades de construção de um espaço social pertencente a homens e mulheres de todas as origens, comprometidos tão somente com produzir e partilhar da arte, da cultura, da ciência, da técnica e de todos os saberes erigidos, nos limites de sua finitude, mas de alcance universal. Ou seja, uma instituição que seja plural, que trabalhe com as diferentes áreas do conhecimento, que dê espaço para uma produção de conhecimento nessas áreas e que, ainda que seja um processo finito, na sua construção, que ele busque alcançar ao máximo a sociedade. Então, eu acho que essas contribuições do caderno para o perfil institucional, eu acho que são muito valiosas e elas, eu continuo dizendo, eu vejo nessa produção a sistematização de uma história de luta por uma universidade pública, gratuita, autônoma, que oferte educação de qualidade, que faça pesquisa, que faça extensão de uma maneira indissociável. Qual é o lugar social da instituição que nós propomos para o Cefet, a partir do Caderno 2? Que seja uma instância onde deve ocorrer de forma integrada a formação profissional e a reflexão crítica sobre a sociedade,
assim como a produção do conhecimento, o desenvolvimento e a democratização do saber crítico em todas as áreas da atividade humana. Suas funções básicas, o ensino, a pesquisa e a extensão, devem ser desenvolvidas de forma equilibrada, articulada e interdisciplinar. Portanto, também no caderno 2 do Andes tem uma afirmação clara da importância e da indissociabilidade de ensino, pesquisa e extensão para que a instituição cumpra a sua função social. Quer dizer, esse é um marco importante que eu acho que o PPI certamente deve estar presente no PPI e deve ser mantido, né, como uma referência importante de estruturação do nosso trabalho no Cefet-MG. Sobre ensino, pesquisa e extensão, tem algumas contribuições importantes, né? Afirma-se a integração e sistematização de conhecimentos e experiências, articulando trabalho funcional, acadêmico, científico e promovendo a interdisciplinaridade. O ensino, a pesquisa e extensão nessa instância de articulação, ele deve ser fomentado por meio da associação de profissionais de uma mesma área pluridisciplinar de saber, definida apenas em bases acadêmicas e científicas. Portanto, é nesse espaço em que os profissionais estão trabalhando de forma articulada e mais integrada, quer dizer, rompendo com o individualismo no exercício da docência, da pesquisa, né, que é tão presente na nossa instituição, muitas vezes é determinado pelos editais de pesquisa, pela maneira como a nossa produção é avaliada. A ideia, acho que o PPI pode chamar a comunidade para atuar de forma mais coletiva, né, agregando os profissionais de uma mesma área pluridisciplinar de saber. E é nesse espaço, né, dessa articulação coletiva, que devem ser tomadas as decisões acadêmicas fundamentais, elaborando-se políticas de desenvolvimento e avaliação que propiciem a reflexão crítica, a produção do saber, o aprimoramento do ensino e a ampliação da extensão. Então, acho que essa maneira de enxergar o ensino, a pesquisa e a extensão, nessa integração, que não é um processo realizado individualmente, mas em coletivos que compartilham determinadas áreas do saber, eu acho uma orientação importante que deveria estar contemplada no PPI. Ainda sobre ensino, pesquisa e extensão, do ponto de vista da avaliação, a proposta é que se desenvolva um sistema de avaliação institucional do tripé ensino, pesquisa e extensão, entendido numa retrospectiva crítica, contextualizado nas demandas sociais e nas condições reais em que se dá o trabalho acadêmico. Tal sistema tem por objetivo a melhora da qualidade, sendo referenciado em processos, não apenas em produtos, garantindo a participação de professores, estudantes e técnicos administrativos em sua elaboração e implementação. Aqui eu acho que tem uma contribuição importante, que a gente muitas vezes é avaliado apenas em termos do produto, daquilo que você consegue produzir, e muitas vezes, né, valendo muito assim, artigos publicados em revistas, em detrimento de outras atividades, em que o processo é mais presente, que o processo é rico e não necessariamente vai gerar produtos que são quantificáveis em revistas, em artigos, né? Então, eu penso que o sistema de avaliação, né, e de planejamento do nosso trabalho acadêmico, né, que está em revisão, o PAED, ele precisa ser repensado do ponto de vista do PPI nessa perspectiva de valorizar atividades não apenas a partir de produtos acadêmicos publicados em artigos, que é importante também, mas que esse processo de produção, que projetos de ensino sejam valorizados, que outras formas de trabalho na instituição sejam contempladas, né, nesse sentido da articulação entre ensino, pesquisa e extensão. Acho essa discussão muito importante, acho que, de alguma forma, ela deveria estar presente no PPI. Especificamente sobre a política de ensino, tem contribuições objetivas no caderno. Propõe-se essa política de ensino com um caráter formador e crítico, ela deve ser presencial, e aí vem uma questão sensível, porque nós temos iniciativas do governo federal incentivando, promovendo a educação à distância, e o Andes é bastante crítico a todo esse processo por algumas razões, né? Uma delas é que ela representa uma expropriação muito forte do trabalho docente e que ela abre caminho para a educação ser realmente convertida em mercadoria e ser usada por objetivos de empresariamento. Então, se o PPI está lidando com questões da EAD, eu acho que é uma questão muito sensível, que deve ficar muito atento para o que significa, em termos de desdobramento na instituição, a forma como a discussão sobre a EAD está presente no PPI, pelos riscos que ela representa, né, de ocupar o lugar insubstituível da interação presencial no ensino, da mediação social do professor com os estudantes, e também no sentido de que ela abre caminho para todas essas propostas que vêm do governo federal no sentido de privatizar a nossa instituição.
Então, esse é um tema importantíssimo, que eu não sei como está contemplado no PPI, como foi discutido, mas aqui eu estou reafirmando, né, a discussão que o Andes faz no sentido de entender que é inegociável essa dimensão presencial do ato educativo, né, e que ela não pode ser substituída pela educação à distância. Eu sei que tem algumas demandas específicas relacionadas à questão de distribuição de aulas para um número pequeno de aulas, que talvez a EAD entrasse para cobrir a dificuldade de contratar um professor para dar poucas aulas, sobretudo nas unidades do interior. Só que é preciso ter muito cuidado de, ao tentar resolver uma demanda específica, que é importante, você legitimar no PPI um tipo de educação à distância que vai correr esses riscos, né, de reforçar o processo de expropriação do nosso trabalho, de conversão da educação em mercadoria e da privatização da instituição. Então, eu acho que essa discussão é bastante sensível e que ela precisa ser pensada com muito cuidado no PPI, se ela está sendo contemplada lá de alguma forma. E o Caderno 2 do Andes tem essa contribuição, então. Então, ela propõe uma política de ensino de caráter formador e crítico, presencial, para construir, na interação com a pesquisa e a extensão, a autonomia do pensar e do fazer no exercício profissional e na ação social. A política de ensino deve prever claramente a manutenção e aperfeiçoamento da política de permanência estudantil para discentes provenientes da classe trabalhadora e participantes de ações afirmativas. Então, deve ter dotação orçamentária específica para atender a demanda qualificada por alimentação, moradia, transporte, creche, bem como a destinação de bolsas, o acesso a bibliotecas e para garantir a participação plena dos estudantes na vida acadêmica. Nós sabemos que o Cefet tem uma política de permanência muito consolidada, muito bem estruturada. Eu acho que o PPI deve reforçar e valorizar e aperfeiçoar toda a experiência que o Cefet tem nessa política de permanência, que eu considero, até onde eu conheço, um trabalho de excelência, né, que tem sido desenvolvido pelos profissionais envolvidos com isso, pelos servidores técnico-administrativos que têm desenvolvido esse processo. Então, acho que o PPI deve entender que na política de ensino, essa questão da permanência estudantil, a política de permanência, deve ser um aspecto a ser evidenciado e reforçado, uma vez que ele já acontece de uma maneira consistente, né, bem fundamentada, bem acompanhada na instituição. Embora, é bom dizer, né, que nós estamos sofrendo cortes orçamentários que atingem fortemente esse programa, né? E tem sido feito um esforço de que os cortes não alcancem a destinação das bolsas de permanência, mas eu fico me perguntando até quando, considerando, né, a manutenção e o aprofundamento dos cortes. Ainda na política de ensino, tem uma seção muito boa no caderno, que eu gostei muito de ter lido, que é vinculada à educação técnica e tecnológica. Então, deixa muito claro lá a defesa do ensino médio integrado, né? Está muito clara essa defesa no Caderno 2 do Andes, e eu penso que o PPI, em tempos de novas diretrizes da educação profissional e tecnológica, em termos da Portaria 983, que tenta aumentar a carga horária mínima didática de ABTT, em termos do PNLD 2021, né, que tenta pavimentar dentro da instituição a implantação do novo ensino médio, que forma profissionais com uma formação geral muito empobrecida, apontando, né, uma formação técnica aligeirada, apenas de desenvolvimento de destrezas e habilidades, muito distante do que a gente propõe como ensino médio integrado. Então, reafirmar o ensino médio integrado no PPI, eu entendo que também é uma diretriz muito importante. E, nesse sentido, o Caderno 2 do Andes aponta essas contribuições. Ele afirma que a educação básica deve se estruturar em consonância com o avanço do conhecimento científico e tecnológico, fazendo da cultura técnica um componente da formação geral. Então, você não dicotomiza, você não separa, você não articula cultura técnica e formação geral, você integra, né? A cultura técnica é um componente da formação geral. Uma formação geral qualificada, bem feita, que prepara o estudante para se inserir no mundo do trabalho, para continuar os estudos, ela implica, dentro dessa formação geral, esse desenvolvimento da cultura técnica. Não são coisas separadas, dicotômicas, articuladas. São dimensões integradas na formação geral. E certamente voltada para a produção de trabalho e renda, né, para a inserção do estudante, do técnico no mundo do trabalho. E nessa perspectiva da integração e da presença da cultura técnica como componente da formação geral, o Caderno 2 do Andes trabalha dois fundamentos que são bastante estudados, né, na educação profissional e tecnológica, que é o trabalho como princípio educativo
a escola unitária como diretriz organizativa e estrutural e a formação politécnica como praxis pedagógica. Esses conceitos estão muito bem trabalhados no caderno, eu trouxe aqui algumas contribuições. Ele vai se dizer o seguinte, que a educação técnica e tecnológica ela deve ser concebida como um processo de construção social, que seja, a um só tempo, processo de qualificação profissional e de educação científica e ético-política. Um processo que considera a tecnologia como produção do ser social, isto é, produto das relações históricos, sociais e culturais de poder e propriedade, e que, ao mesmo tempo, considera a educação como processo mediador, que relaciona a base cognitiva e material da sociedade. Ou seja, a gente tem que pensar o processo educacional nessa dimensão de uma construção sócio-histórica, né? Inserida na sociedade, com todas as contradições, com todas as questões que ela traz para dentro da escola. E pensar que quando você desenvolve o ensino dentro de uma escola, o que você está levando para dentro da escola é exatamente a base material e cognitiva que foi desenvolvida, sistematizada historicamente na sociedade. Eu penso, por exemplo, que o novo ensino médio, com a preparação que ele propõe para a formação geral, ele nega completamente esse princípio. A gente está subtraindo dos estudantes, com esse novo ensino médio, a base cognitiva e material da sociedade. A gente está impedindo que eles tenham acesso a esse saber historicamente sistematizado nas diferentes áreas. Esse é um dos aspectos. Então, a defesa dessa educação técnica, tecnológica ampla, que forma o sujeito como um todo, inserido na sociedade, levando em conta as dimensões históricos-sociais e culturais do saber, e também das contradições que se envolvem nos tempos de hoje, eu acho que é um princípio importante que, de alguma forma, também deveria estar contemplado no PPI. Ou seja, eu diria que esse princípio proposto aqui é desencapsular a escola, é abrir a escola para dialogar com as questões do seu e com a formação do estudante, dialogando com as questões do seu tempo. Sobre o trabalho como princípio educativo, tem trechos muito ricos, eu trouxe essa transcrição. Faça necessário, em primeiro lugar, olha, eu acho essa distinção muito importante, mundo do trabalho, de mercado de trabalho. O Cefet se orienta na sua formação para preparar o estudante para se inserir criticamente no mundo do trabalho, e não para ser explorado e entrar acriticamente no mercado de trabalho. É uma distinção importante. O trabalho, na perspectiva da análise crítica, ele teria uma dupla face, nessa perspectiva do trabalho como princípio educativo. É a um só tempo, princípio educativo, mas também na forma histórica contemporânea, numa sociedade capitalista, fonte de exploração. Como princípio educativo, o trabalho, você vai explorar o que a gente chama de uma dimensão ontológica. O que é essa dimensão ontológica? É o processo pelo qual o ser humano se faz, e de modo teleológico, quer dizer, nas finalidades que o impulsionam a atuar sobre o mundo, ele produzir significados, produzir compreensão do mundo. Nesse sentido, imprimir sua ação sobre a natureza e o meio social, transformando natureza e meio social, mas transformando a si próprio. Então, a dimensão ontológica refere-se a essa via de mão dupla. Você interage com a realidade, você compreende, estabelece objetivos, finalidades que vão orientar a sua atividade, transforma o seu entorno social, seja natural ou seja um entorno natural ou social, mas nesse processo de transformação do mundo que está à sua volta, você também se modifica e se desenvolve como ser humano. Então, essa é a dimensão ontológica do trabalho que nós podemos incentivar e desenvolver e chamar a atenção do estudante para a importância dela na formação técnica integrada com a formação geral. Porém, ao mesmo tempo, nós estamos numa sociedade capitalista e o estudante precisa estar consciente, nós todos precisamos estar conscientes que nessa sociedade capitalista, essa dimensão ontológica da produção de valor de uso, daquilo que você produz, no sentido da sua autoconstrução, da melhoria da sociedade como um todo e da fruição da vida, ele é alienado sob o signo da troca, a troca mercantil, dos espaços do mercado. E aí, esse processo da sociedade capitalista, ao negar o significado ontológico da produção de valor do trabalho, vai fazer com que a nossa produtividade, ou melhor dizendo, a nossa força de trabalho, seja um elemento de troca. E aí vem a contradição da exploração, e da perda de significado do trabalho. Então, nessa lógica, o preparo para o mundo do trabalho requer que a força de trabalho seja disponibilizada para sustentar a relação capitalista de produção, regulada pela dinâmica concorrencial das trocas de mercado. A gente não pode ignorar esse processo na formação dos estudantes, especialmente aqueles que vão se inserir como técnicos nesse mundo do trabalho. É preciso que o estudante esteja consciente
desses mecanismos de exploração, de como atuar neles, de como se inserir criticamente nesse processo. Então, quando você fala do trabalho como princípio educativo, eu acho que ele tem muitas orientações importantes para pensar, seja a formação geral, seja a cultura, a formação técnica integrada à formação geral. A formação unitária e politécnica é outro princípio importante que eu acho que pode ser, de alguma forma, contemplado no PPI, pensando especificamente na educação técnica e tecnológica. Ela propõe a unificação dos saberes e, por sua referência à materialidade, da concretude dos processos de produção. Ou seja, os processos de produção são multidisciplinares, eles envolvem diferentes áreas do saber. E se você focaliza os processos de produção, você pode ter caminhos para uma interdisciplinaridade, para uma integração entre os saberes das diferentes disciplinas. Então, a gente não precisa negar as disciplinas, como o PNLD fez em 2021, ou como propõe o novo ensino médio. Você pode, reconhecendo as especificidades das disciplinas, buscar a integração delas, na medida em que você busca formar esse estudante, focalizando os processos de produção, que são próprios de cada área técnica, né? Então, ao invés de especializar e de tentar resolver as contradições no campo do artificialismo curricular, eu acho que essa expressão traduz muito bem o que é o novo ensino médio, o que é o PNLD 2021, é um grande, forte e profundo artificialismo curricular que subtrai do estudante a possibilidade de uma formação plena, a qual ele tem direito, no sentido, né, como foi dito lá atrás, de ter acesso ao saber historicamente sistematizado, a base curricular e cognitiva que a sociedade, a base material e cognitiva que é disponibilizada historicamente pela sociedade. Então, a ideia da formação unitária e politécnica é superar esse artificialismo curricular e integrar saberes, a partir da identificação de núcleos unitários que se interrelacionam, atenta à diversidade e multiplicidade do real. Eu penso que as áreas técnicas têm muitos núcleos unitários, a partir dos quais é possível agregar as contribuições das diferentes áreas, seja da área técnica especificamente, seja da formação geral. É um desafio que eu acho que o Cefet ainda precisa vencer, mas é nesse caminho que a gente tem que trilhar, e não naquele que nega as disciplinas, né, e que não reconhece a possibilidade de, a partir da formação técnica, buscar uma integração formadora, né, de formação importante com as disciplinas da formação geral. Então, veja que tudo isso são discussões presentes no caderno, que eu acho que são muito ricas, e que eu penso que o PPI deveria, de alguma forma, contemplar. Talvez já esteja contemplando, né? Eu não sei, mas são contribuições do caderno 2. Ainda na formação unitária e politécnica, só complementando o que eu acabei de falar, o caderno 2 propõe a superação de falsas oposições entre conhecimento geral e conhecimento específico, entre conhecimento técnico e político, entre conhecimento humanista e tecnológico, entre teoria e prática, uma vez que essas dimensões ocorrem isoladamente apenas no plano ideológico, pois são indissociáveis na totalidade das relações sociais. Eu acredito que eu já tenha desenvolvido isso um pouquinho. Não vou comentar aqui mais. Ainda na formação unitária e politécnica, eu acho que teve outra contribuição importante, que tem a ver com a tecnologia, né, com a desnaturalização da tecnologia, que é compreender que os impactos tecnológicos não podem ser controlados unicamente a partir da ampliação do conhecimento da informação. Quer dizer, não basta dominar uma tecnologia, não basta conhecer os seus fundamentos. É preciso também, no processo de apropriação de uma tecnologia, focalizar os interesses contraditórios que envolvem o seu processo de produção, principalmente no momento em que uma determinada questão, um determinado problema, uma solução tecnológica é proposta, lá na sua origem, não apenas nos seus impactos. Então, o caderno 2 do ANDES vai dizer que basta ver que a produção, a utilização e o impacto das tecnologias não atinge uniformemente as sociedades, nem as classes sociais que as compõem, tampouco os diversos países. Então, a formação unitária e politécnica propõe também, numa dimensão crítica, desnaturalizar a tecnologia, focalizá-la como construção humana, sujeita às contradições do tempo que nós vivemos, das dimensões do capitalismo, e que a gente tem que interagir com a tecnologia criticamente, no sentido de promover melhorias para a sociedade, mas não a partir do princípio que a inovação pela inovação vai garantir esse processo. São contribuições que eu considero importantes do caderno 2. Sobre a política de pesquisa. O caderno 2 entende a pesquisa como uma atividade intelectual de caráter artesanal, devendo ser valorizada como um instrumento de desenvolvimento soberano, científico, tecnológico, cultural, artístico, social e econômico. Veja, então, que a pesquisa ela não é só lá na física, né? Ela não é só nas chamadas ciências duras, né? Ela tem uma amplitude.
né, no sentido tecnológico, cultural, artístico, social e econômico. E ela não pode ser submetida a critérios de produção industrial ou de mercado. Ela deve respeitar condições específicas das diversas áreas do conhecimento no desenvolvimento do trabalho acadêmico. E, portanto, não pode ser submetida a qualquer forma de contrato que imponha condições de segredo ou de não divulgação científica. Ou seja, o que é produzido com recurso público em termos de conhecimento deve estar à disposição da sociedade, sem que a sociedade tenha que pagar por isso, porque ela já pagou, na medida em que financia as instituições públicas. Essa é uma defesa muito clara no caderno 2 do ANDES. Ainda na política de pesquisa, propõe-se o desenvolvimento de projetos de CIT ligado aos interesses da sociedade, a proteção à natureza e a melhoria da qualidade de vida da população, com garantia de financiamento público. Então, é uma ciência que está conectada com as demandas sociais do nosso país, né? E, nesse sentido, elaborar e executar projetos de pesquisa sob a responsabilidade de organismos colegiados, democraticamente constituídos, a partir de diretrizes de política de pesquisa definidas autonomamente. Olha, eu vejo que o Cefet já tem essa estrutura, né? Eu acho que o Conselho de Pesquisa e Pós-Graduação trabalha nessa perspectiva. Então, eu acho que é fortalecer esses órgãos colegiados no sentido, né, de orientar a política de pesquisa dentro da instituição. E, nesse sentido, fazer com que esses espaços não fiquem atrelados a prioridades fixadas externamente por agências financiadoras, sejam elas públicas ou privadas. Quer dizer, que o nosso critério seja o critério de cima, né? Os critérios de uma conexão com a sociedade, com as suas demandas. E aí eu acho que o órgão colegiado, que seria o Conselho de Pesquisa e Pós-Graduação, tem muito a contribuir nesse sentido. E ele já existe, ele atua nessa perspectiva, né? Eu acho que é reforçar essa dimensão. A política de pesquisa, ainda no caderno 2, reforça a criação e aperfeiçoamento de mecanismos transparentes para a formulação, acompanhamento e avaliação dos trabalhos, de forma a garantir o fluxo contínuo de recursos financeiros para o desenvolvimento das pesquisas, de modo que a dedicação maior do pesquisador esteja centrada na execução do projeto. Nesse sentido, valorizar as características, vocações e necessidades regionais e avaliar a produção científica e tecnológica de modo democrático, tomando por base a necessária responsabilidade social e acadêmica dessa produção. Então, acho que são desdobramentos dos itens anteriores. A prioridade aos projetos coletivos, no caso da pesquisa, no interior da instituição e em pesquisas interinstitucionais, eu já discuti essa dimensão coletiva, e essa é a garantia de que as informações e dados obtidos pelas pesquisas com recursos públicos sejam amplamente divulgados, né? Já falei dessa parte também. Avaliar os impactos da introdução das novas tecnologias, estimulando o debate constante sobre a relação entre instituição de ensino versus empresas, com o objetivo de pensar o público com o conjunto da sociedade. E aí volta essa questão, a gente tem que estar muito atento com o que orienta as pesquisas da nossa instituição, e que elas não estejam vinculadas a demandas do mercado, mas que sejam orientadas por necessidades sociais, garantindo sempre a indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão. Sobre a extensão, estou concluindo, pessoal. Na política de extensão, o caderno 2 propõe a oferta de serviços à sociedade, sem substituir o Estado e suas responsabilidades, voltados prioritariamente para os direitos sociais, para os cursos de atualização dos profissionais das diferentes áreas e para o atendimento de necessidades, assim como a solução de problemas da maioria da população. A extensão deve estar ligada ao ensino e à pesquisa de forma a refluir sobre eles. Então, é o momento que a instituição tem, né, de acessar as demandas da sociedade e dar uma resposta concreta para elas no seu processo. Ela é indissociável do ensino e da pesquisa, e ela tem como objetivo a identificação e acompanhamento de problemas sociais relevantes e propiciar a troca de experiências e saberes entre a universidade e a sociedade. As ações advindas desses projetos devem ser gratuitas, e seus resultados, mesmo quando fruto de convênios, devem ser publicizados sem restrições, permitindo a sua apropriação pela sociedade. Os projetos de trabalho acadêmico oriundos de propostas de extensão devem estar associados ao avanço da pesquisa social, cultural, artística, científica e tecnológica, sem submeter-se aos interesses de mercado. E eu acrescentei, não está no caderno, mas eu acho que o projeto de extensão deve ter, pela experiência que nós temos tido no Sindicefet com as políticas de solidariedade, que ele deve valorizar projetos que promovam a auto-organização das comunidades envolvidas e o seu engajamento nas lutas por direitos e emancipação social. Mas essas são as contribuições do caderno 2 do Andes, que eu recomendo a leitura. Ele está na página do Sindicefet, mas está disponível nesse link aqui também. Eu acho, né, Gilmer e Anselmo, que estão nas comissões, eu não sei se o Carlos está também, eu tentei produzir esse PowerPoint destacando tudo que eu acho que pode ser pensado, né, como referência para a construção do PPI.
se é que algumas desses princípios não estejam alcançados lá. Mas eu acho que a gente deve considerar com muito cuidado todas essas orientações, porque elas refletem a história de luta do movimento docente desde 81, quando a ANDES foi criada. Valeu, Adelso. Obrigado pela apresentação. Essa fase agora, eu gostaria de sugerir que a gente trocasse umas ideias, né? A partir da apresentação do Adelso, a partir da minha apresentação e da fala do professor Gilmer, que nós pudéssemos trocar uma ideia mesmo e ver assim, como é que a gente pode contribuir, né? Eu já aproveitando e me inscrevendo, né, na qualidade de mediador, uma das minhas preocupações com relação ao PPI é que ele seja realmente implementado, né? Ou seja, que ele seja colocado em prática, né? Eu estou há aproximadamente uns 6 anos no CEPT, né? E as pautas frequentes do CEPT são as reformulações dos PPCs dos cursos, né? Em nenhum momento nós usamos o atual PPI do CEPET como referência. Ou seja, é um documento que existe, mas que não é colocado em prática. Então, o que eu gostaria é, já que a gente está trabalhando para elaborar um documento de uma forma democrática, que esse documento seja realmente utilizado, né? Pelos coordenadores de curso, pelos chefes do departamento, como diretriz para elaboração. Vamos implantar um novo curso, né? Que esse curso pegue o PPI e veja as diretrizes principais dele, né? As reformulações, né? Constantemente nós estamos reformulando, ou mesmo criando cursos novos no interior, e o PPI não é utilizado como referência. Entendeu? Então, assim, é uma preocupação que eu acho que tem que ser uma preocupação, não sei se é a mesma preocupação do Gilmer, né, e de vocês que estão presentes, né, o Adelso, que esse documento seja realmente uma diretriz, né, e que ele seja um livro, um material de consulta. Vamos criar um curso novo, que pegue o PPI e comece por ele. Olha, quais são as diretrizes desse curso novo? Vamos fazer uma reformulação de um PPC. Né? Quais são as diretrizes dessas mudanças? Né? Assim, pega as diretrizes do PPI e como que eu posso traduzir o meu plano de curso inserindo essas ideias do PPI. Né? Então, eu acho que essa é uma preocupação minha, né, que eu gostaria de passar para vocês, que a gente coloque realmente em prática, né, esse PPI. Anotei também algumas coisas que o Adelso falou, né, com a questão do ser presencial, né? A política de permanência, eu concordo com o Adelso no sentido de que hoje a gente tem uma política estudantil de permanência, nós temos lá uma equipe bastante empenhada, né? Eu penso que falta recurso às vezes, né? Porque a demanda é muito grande, a demanda é enorme, então eu imagino que eles tenham uma demanda, pedidos, né, adoidado lá, mas que não tem como atender todo mundo, né? Então, você acaba tendo que selecionar os mais vulneráveis, né? Então, essa fala, eu acho que a gente já tá nesse sentido, né, trabalhando. A questão do trabalho com o princípio educativo, eu acho que a gente tem que realmente incentivar o ensino integrado, né, no sentido de ser mais integrado, né, e não somente articulado, né? Hoje eu vejo que o nosso ensino integrado ele é mais articulado do que integrado, né, exatamente, talvez, pelo desconhecimento desse conceito de integralização, o que é o ensino integrado. Né? Eu acho que a gente precisa amadurecer esse conceito de integração, né, do que é ser um ensino integrado. É só colocar disciplinas técnicas e disciplinas de núcleo comum numa mesma matriz, né? Como é que a gente pode articular esses conhecimentos, né, das disciplinas técnicas com o conhecimento das disciplinas de núcleo comum, né? Como socializar, inclusive, até os espaços físicos, né? Eu estava conversando outro dia com o professor Igor, que é professor de filosofia, ele nunca tinha ido no DEMAT. Né? Então, quando ele entrou lá, ele falou, eu não sabia que isso era assim. Eu falei, você tem que vir mais aqui,
né? Tem que trazer os alunos aqui, tem que usar os laboratórios aqui, né? E nós ainda trabalhamos muito isoladamente, né? Eu costumo dizer que em bolhas, né? E essas bolhas não se comunicam. Então, eu acho que é uma discussão que a gente tem que fazer no futuro, é realmente sobre essa integração. O que é o ensino integrado, os fundamentos do ensino integrado e como que a gente pode buscar isso, né? O PPI seria um instrumento para a gente colocar em prática essa integração, né? Eu não sei até que ponto que está agraciado, né? Porque eu ainda não conheço a síntese, né, do material, então eu sinto falta disso, né? A questão da educação técnica e tecnológica, eu gosto muito da discussão da Maria Rita, né? Quando ela faz essa distinção entre o que é educação técnica e educação tecnológica, muito também dentro do que o Adelson colocou do caderno 2, esse transitar, né? Não pensar somente numa escola técnica, né? E ser realmente uma escola tecnológica, né? Ou seja, ir um pouco além da técnica. Aí eu acho que a educação de núcleo comum ela poderia contribuir muito nesse sentido, né? De não pensar apenas na formação da execução de tarefas, né? E sim de articulação dessas tarefas, né, com o conhecimento produzido, né, com o conhecimento tecnológico, com os fundamentos, com a epistemologia daquela técnica. Bom, então é isso. Eu gostaria de abrir, ouvir, né, ouvir o Gilmer, ouvir o Carlos, ouvir mais o Adelson sobre isso. E eu não sei se a gente poderia, Adelson, até tirar alguns encaminhamentos, porque eu acho que essa discussão é muito produtiva, de como a gente pode ajudar, contribuir, né, nessa fase que a gente está hoje de construção do PPI, né? Aí talvez o Gilmer pudesse responder isso melhor. Ou seja, como é que a gente pode contribuir agora, né? Ou seja, tudo que já tinha feito em termos de levantamento de ideias já foram, ou nessa fase de síntese ainda cabe novas ideias? Como é que é? Como é que estão pensando, Gilmer? Você pode falar? Anselmo, eu vou começar pelo final. Eu acho que naquele momento da sua fala em que você disse, né, que a não implementação do PPI ela ficou latente, eu acho que a partir do momento que a gente tem a construção desse documento de forma coletiva, a partir do momento que as pessoas participam, elas passam a ter a ciência daquilo que está estabelecido e para onde devemos caminhar. E aí, a partir do momento que eu até da existência dele, né, Gilmer? E a partir do momento que eu tenho a ciência dele, eu participei da construção dele, fica mais fácil eu cobrar, né, dos gestores, dos conselheiros, a execução. Então, por isso que a participação é importante na elaboração. É claro, né, se uma pessoa não participa efetivamente, ela também não está vedada a cobrança dele, mas a ciência do documento é de fundamental importância. E se a gente participa na construção, a gente sabe o que está lá, a gente sabe o que deve ser cobrado, e aí cobra dos gestores. Eu acho que a base é essa: a participação coletiva, a ciência do documento e depois a cobrança da sua implementação. Obrigado, Gilmer. E com relação ainda da possibilidade de discussão das ideias, assim, como é que está? As ideias poderão ser colocadas ainda ou nós vamos trabalhar somente com o que já temos? Anselmo, eu não acredito que vai ter um momento que as portas vão ter que se fechar, no sentido assim, o documento tem que ficar pronto, né? Mas eu acredito que ainda assim, a qualquer momento, adaptações, né, podem surgir. É claro que fica um pouco complicado a partir do momento assim, nós temos a construção do documento. Aí, no final, uma pessoa quer colocar uma ideia, fica um pouco complicado, porque não, essa ideia que essa pessoa quer colocar, ela também tem que ser discutida e compartilhada. Então, não dá para simplesmente inserir lá no final. Então, a gente tem que entender que a gente tem prazos, né?
já estamos atrasados, mas a ideia é tudo aquilo que for colocado, as sugestões, as contribuições, elas precisam de passar pelo crivo da discussão do coletivo. Então, vai chegar um momento que não haverá mais espaço para discussão de ideias. Então, eu acredito que esse vai ser o momento em que a gente vai ter que dar uma parada, não porque senão a gente nunca anda. Os grupos intercâmbio já se reuniram? As comissões de intercâmbio já teve reunião? O Adelson, faz a pergunta de novo, por favor. As comissões intercâmbio que vão se organizar agora por área temática, tendo representação das comissões locais de cada campus, elas já se reuniram, já compartilharam a síntese que fizeram sobre cada um dos eixos? Não, eu acho que a gente está nessa etapa agora de ter esse momento de discussão de cada área coletivamente. Pois é, então é possível, por exemplo, colocar em discussão essas referências do Caderno 2, de alguma forma? Elas são pertinentes? Vale a pena tentar? Eu entendo que sim, mas aí eu só preciso eu entendo que é possível. Agora, às vezes, como o documento ele ainda tem esse caráter de retorno para a comunidade, né? Eu entendo que é extremamente tranquilo inserir essas ideias e apresentar e discutir. Eu acho que... E qual que é o caminho que a gente pode interferir nisso aí, para ser mais efetivo? Não no sentido de que isso tem que ser contemplado, mas que vale a pena ser conhecido, discutido e avaliar a pertinência do que já pode estar sendo contemplado no documento, o que pode vir a ser modificado à luz dessas referências. Quer dizer, qual que é a inserção possível que a gente pode fazer sem atropelar o processo, respeitando a dinâmica? Eu entendo que seria interessante comunicar a comissão geral. Manda para a comissão geral e pede para ela difundir essa ideia nas subcomissões, nas comissões em cada campo. Um contato direto com as comissões locais atravessa o processo, você acha? Não é que atravessa, Adelson, mas eu acho que é mais interessante, como é uma apresentação do sindicato, não é uma conversa, né, do sindicato com a diretoria do Campus Nova Suíça, ou com a diretoria... com certeza. Ela é uma conversa ampla, ou seja, ela tem que se dar primeiro, na minha concepção, com a comissão geral, e a comissão geral faz esse trabalho de difusão, de divulgação. Nesse evento eu mandei um convite para todos os membros das comissões locais, e por e-mail, e um convite específico para o Abelardo. Mas eu sei das dificuldades de tempo, né? Então, às vezes, muita gente poderia querer estar aqui e não ter condições. Então, você acha que vale a pena mandar esse material para o Abelardo, para ele repercutir nas comissões locais? Sim, com certeza. Adelson, me parece também que essas comissões elas serão compostas, Gilma, somente por membros da comissão local ou por outros professores também? Porque me parece que foi feito um convite lá no temático para os professores que queriam participar nessa etapa de algum grupo temático. Vai ser aberto, né? É isso mesmo. O que eu tenho também de informação é essa, Anselmo. O que eu fiquei pensando de fazer como encaminhamento é o seguinte: fazer uma nota no site do Sindicefet relatando essa atividade, colocar os links dos materiais produzidos, para ter uma informação geral para a comunidade acadêmica, né? E mandar especificamente para o Abelardo essa contribuição do Caderno 2. Embora eu já divulguei o Caderno 2 para todos vocês, mas eu não tinha lido ainda também, eu estava mais como uma referência geral. Eu não tenho dúvida da importância do caderno, sabe? Assim, no sentido de ser uma referência, não que ele tenha que ser transposto mecanicamente para o PPI, né? Mas eu tendo feito a leitura, eu fiquei muito convencido das contribuições que ele pode ter. Adelson, eu acho que a gente pode também levar esse tema para a Assembleia, né, como informe, e incentivar os professores a entrarem nos grupos temáticos. Grupos temáticos, sim. Podemos fazer isso. Esse informe já fica por sua conta,
tá bom? Tá. Então, assim, é importante, tá. é uma forma da gente de ampliar, democratizar, né, a informação, né? E da gente também participar direto. Eu acho assim, eu acho que a gente está entrando um pouco tarde na discussão, entendeu? Então, nós estamos entrando um pouco tarde. É o fôlego, né? É o fôlego. Exatamente. Então, assim, mas a gente pode contribuir ainda de alguma forma, né? O sindicato pode contribuir, os professores podem contribuir, né? E como contribuir? Eu acho que uma forma de contribuição é os professores entrarem nos grupos, entendeu? Discutir, né? Porque por exemplo, eu pensei no Fábio Bezerra, por exemplo, que está no Conselho de Extensão. Ele pode entrar na extensão. Entendeu? Ele pode entrar no grupo para discutir extensão. Né? Eu na questão de política de ensino, que é meu interesse. Né? Professor de pós-graduação poderia entrar na pós-graduação, entendeu? A Fábio, quem mais? Aquele professor, o Glauco, não? Como é que chama? O que trabalha Glaucio. lá na... Glaucio. Oi? Glaucio. Não, é Braulio. Então, assim, é Braulio. Isso, Braulio. Você me fez errar o nome do Braulio, viu? Você me fez errar o nome do Braulio. Isso, o Braulio, entendeu? Assim, talvez ele tenha interesse também na extensão ou de graduação, entendeu? De pesquisa. Então, eu acho que a gente pode fomentar isso. Eu acho que são duas iniciativas interessantes. Interessantes, sem dúvida. Gilmer, gostaria de fazer alguma colocação, considerações finais, Gilmer? O Carlos também, que não se pronunciou, se quiser se pronunciar, fique à vontade, Carlos. Eu vou falar só. Vocês estão me escutando, gente? Tudo bem. Não, estamos ouvindo. Não, tudo bom. Bom, eu sou professor do campus Varginha, né? Só para contextualizar aqui, eu participei de uma reunião, né, dessa geral, né, que estão fazendo. Então, pelo que eu entendi até agora, não encaminhou nenhuma discussão. No momento, estão tentando fazer uma síntese, assim, de juntar as contribuições, né, de cada campo, assim, dos campos, né? Então, está um pouco nisso. Então, não teve um debate político ainda, então ainda está em tempo, né? Acho que, pelo menos, de contribuir. Eu acho que a leitura do caderno e da própria conversa que a gente teve hoje aqui é boa, no sentido de entender, né, que o PPI tem que ter uma coerência, né, ele tem um ideal ali e tal, às vezes o pessoal fica querendo colocar muito detalhinho, assim, de que cor vai pintar a parede, coisas do tipo assim, não do PPI, não é o né? caso, exatamente. Então, acho que é importante ter mais importante construir essa consciência, né, de que são normas, orientações gerais, né, princípios e tal. Acho que tem gente que ainda não se ligou muito nisso, né, que é coisa muito prática. Você tá conseguindo se organizar para participar de alguma comissão temática, de algum grupo temático? Eu queria participar da de ensino e institucional, mas acho que vou ficar só no ensino mesmo, porque está difícil, assim. O tempo está contra todos nós. Sim, é isso. E acho que isso tem a ver com o que o Gilmer falou, né? E tem a ver com o Anselmo falou, assim, eu fico nessa... Minha primeira preocupação foi essa que o Anselmo tinha falado antes, assim, de não fazer o PPI para ele só existir, né? Para existir, só cumprir uma normativa legal. Né? Então, e, infelizmente, como tem pouca gente participando, acho que é importante, talvez, a gente prever que o PPI colocar isso, ou quem for participar de alguma coisa institucional, de repercutir ele depois, né? Com certeza. Que ele tenha meios de se fazer valer, né? De a gente divulgar, de a gente criar orientações depois, nos campos até o próprio sindicato, né? À medida que sair desse PPI, né, também, né? De que ele sirva de instrumento para a gente defender, né, o ideal de escola e por aí vai. É isso aí. Isso aí que o Carlos está falando é interessante, né, Carlos? Porque a gente vai, por exemplo, nós vamos pensar em criar um curso novo, por exemplo. Né? O primeiro documento que teria que ser pego seria o PPI, entendeu? Ou seja, olha, quais são as diretrizes gerais do CEPET? Para aí, então, eu começar a pensar nos pontos específicos de criar o PPC. Entendeu? E eu acho que essa prática a gente não tem. Não existe. Essa cultura a gente não tem. Né? E que pode ocorrer a partir de agora. Gilmer, eu gostaria de fazer as considerações finais, Gilmer. Eu só queria agradecer mesmo o convite e realmente concordo
com o que foi dito e entendo que a gente tem que estimular a participação, né, a ciência do documento e a sua implementação de uma forma efetiva. Então, acho que a gente conseguindo fazer isso, o ganho será muito significativo para nós mesmos, né, ou seja, para a instituição como um todo. Então, agradeço a participação, o convite e me coloco à disposição. Um grande abraço. Obrigado, Júnior. Adelso, gostaria de falar alguma coisa? Não, acho que já está de bom tamanho, eu acho que é isso. A gente pode tentar incidir nas comissões a partir da participação específica de professores ligados à seção sindical ou ligados a esses eixos, né, que tem uma prática nesses eixos, né, da pesquisa, da extensão, sobretudo da pesquisa, da extensão e do ensino, e ter um compromisso de, assim que o PPI ficar aprovado, dar ampla divulgação, talvez fazer um novo evento discutindo o que saiu no PPI, o que deve ser destacado. Acho que a gente pode promover isso, né, de uma maneira, fazer um segundo momento, como a gente está fazendo agora, fazer uma nova sala aberta com o PPI elaborado e dar ampla divulgação para ele, né? Acho que essa é outra iniciativa. Essa ideia é muito boa. Bom, então, para encerrar, eu gostaria de agradecer, né, a presença do Gilmer, do Carlos, do professor Hernani, que já saiu da sala, infelizmente, e contar, né, com vocês, né, em próximas discussões semelhantes a essa, porque uma escola se faz com momentos de discussão, né, de ampliação da discussão e da democratização. Então, um abraço, até a próxima, e mais uma vez, obrigado. Valeu para todos. Valeu, gente. Até mais. Até mais. Abraço.